É já este domingo o jogo do Porto com o Braga no Dragão, vai ser casa cheia, é um dos jogos mais difíceis do Porto esta época, ainda podemos considerar arranque de época, o maior desafio do Farioli, e entre uma paragem de seleções e a próxima, nesta sequência muito intensa de jogos que o Porto vai ter, é o jogo mais importante, porque é o quarto grande. O Braga tem sido uma equipa que tem crescido muito, o Braga desde a paragem de seleções, desde a última paragem, conta todos os jogos por vitórias, tem 4 vitórias consecutivas, vem de uma goleada ao Santa Clara, onde Farioli estava até na bancada a assistir ao jogo. Sabemos como o Farioli gosta de preparar os jogos ao pormenor, estudar bem o adversário. Ele estava lá no estádio do Braga, aproveitando os 2 dias de folga que deu à equipa. E o Porto vai ter aqui um grande desafio. Sabemos que o Porto tem vindo a perder intensidade no ataque, mas continua muito forte defensivamente. Eu acho que o Porto não vai alterar nada. Como eu dizia no vídeo de ontem, o Braga é uma equipa que vai querer ter a bola, é uma equipa que vem motivada, que quer mostrar argumentos no Porto. O próprio treinador do Braga não é muito defensivo. Surpreender-me-ia se o Braga viesse com uma estratégia parecida com a do Moreirense ou do Benfica ou do Salzburgo, equipas que conseguiram anular o Porto ofensivamente, mas não conseguiram depois construir jogo, não conseguiram criar perigo, porque o Porto tem uma verdadeira muralha defensiva. É um grande desafio para o Braga tentar marcar um golo a este Porto. Eu hoje via o Porto está entre as 40 maiores ligas da Europa. O Porto é a equipa que menos golos sofre. O Diogo Costa está perto de bater um recorde de ser a época em que passa mais jogos sem sofrer golos. O Porto é a equipa dos grandes campeonatos. Não há nenhuma equipa que consiga uma expectativa de golo do adversário tão baixa. O Porto consegue anular praticamente todas as jogadas de ataque do adversário. Os adversários são obrigados a rematar de longe. O Porto não tem, é também a equipa com menos remates enquadrados à baliza, não tem praticamente nenhum remate do adversário enquadrado à baliza. Basta ver, por exemplo, no jogo com o Moreirense faz apenas um remate, a bola bate no Bednarek. O Bednarek faz muito aquele movimento de tentar cortar a bola. O Bednarek o que enviorba muito ao chão para evitar os remates, e a bola, por capricho, bate no Bednarek e acaba por desviar do Diogo Costa, que fica sem hipótese. Mas foi apenas um remate enquadrado e foi ali uma bola, uma infelicidade que bateu no Bednarek. O próprio Benfica, por exemplo, no Dragão, conseguiu apenas um remate enquadrado do Sudakov e nem foi muito perigoso. A jogada mais perigosa do Benfica que podia ter dado golo seria um autogolo do Kivior, que a tentar aliviar uma bola de cabeça quase faz o autogolo. E depois contra o Sporting também, o Porto sofre um golo. Por acaso até o Sporting foi a equipa que mais tinha expectativa de marcar um golo ao Porto nessa estatística que hoje em dia se usa muito, de golos, expectativa de golo sofrido e também de golo marcado, mas já lá vamos, mas de golo sofrido. O Sporting até foi das equipas que fez mais remates e que mais expectativa tinha de marcar. No entanto, também só marcou com um autogolo de Neumann Pérez e, portanto, o Porto tem uma verdadeira muralha defensiva. E não é por acaso que o Porto tem tido menos pujança atacante, menos intensidade, porque o Farioli não mexe. Aquilo que eu tenho dito muitas vezes aqui, muita gente comenta que o PP deveria sair para dar lugar ao William Gomes. Eu também acho que sim, mas eu já compreendi que o Farioli prefere até tirar o Borja Sainz, porque o Farioli dá muita prioridade a essa capacidade defensiva e o PP mantém muito mais os equilíbrios, é mais experiente, um jogador mais inteligente que já jogou a lateral, sabe muito melhor manter os equilíbrios da equipa. O Farioli não abdica desses equilíbrios. O Farioli dizia, por exemplo, que as equipas hoje em dia já temem mais o Porto e por isso defendem mais. É verdade, mas principalmente porque conseguiram entender como é que o Porto constrói jogo ofensivamente e o Porto não altera o seu modo de atacar, precisamente para não mexer com a muralha defensiva. Essa verdadeira muralha é o grande ponto forte do Porto. Aquilo que eu tenho dito, o facto de Farioli estar a estudar a equipa do Braga, espero que esteja a estudar também como atacar o Braga, porque eu acho que Farioli estuda mais como defender contra as equipas que vai defrontar e por isso que o Porto tem tido uma defesa tão boa e tão sólida. E o Porto, apesar de ter perdido a intensidade, continua a conseguir ganhar os jogos porque o Porto está muito forte nas bolas paradas, que é mais um trabalho de casa que o Porto tem feito muito bem. O adjunto, penso que é o Godinho, que será o grande especialista aqui, que tem treinado muito bem a equipa, também estuda muito bem os adversários. E tanto defensivamente como ofensivamente o Porto muito eficaz nas bolas paradas. É a equipa do Porto mais eficaz, já ultrapassou os golos de bola parada da época passada e acabou de começar o campeonato, acabou de começar a época toda. O próprio Samu, agora o marcador de penaltis, eu hoje vi uma estatística, o Samu não falhou nenhum penalti. Muita gente critica o Samu porque realmente ele tem esse jogo de costas para a baliza, em que ele não é tão forte, mas está a ser trabalhado. Basta ver no jogo com o Floriciense, ele marcou um golo muito bom de costas para a baliza, com a recepção orientada. É um passo de Perpites, também um passo muito bom de Perpites, que também está ali a lutar pela titularidade, mas já lá vamos. E o Samu está a ser trabalhado nesse ponto mais fraco, porque ele não é um jogador feito, ele não fez formação num clube grande, então tem algumas falhas. No entanto, o Samu, nas suas características principais de pressão, de velocidade, de finalização, de impor a sua força física, ele é muito bom, e nos penaltis ele tem mostrado essa frieza, que parece pouco, mas não é, porque se olharmos para trás,
Um dos grandes problemas do Porto era os penaltis. O Porto falhava muitos penaltis. Basta recordar que, por exemplo, o Galeno, no seu jogo de despedida, falhou 2 penaltis num jogo, já não sei contra quem, no Estádio do Dragão, e o Porto acaba por empatar, tendo 2 oportunidades de penalti, e isto era recorrente no Porto durante as últimas épocas, falhar muitos penaltis, mudar muito os marcadores de penaltis, não eram sempre os mesmos, estava sempre a alterar, e agora é sempre o Samu, e o Samu até curiosamente marca os penaltis de forma muito previsível, sempre para o seu lado esquerdo, só marcou uma vez para o lado direito, mas no entanto marca-os muito bem, é um especialista nos penaltis, não treme na hora de marcar, o que também é engraçado porque o Samu, que temos falado aqui muito, ele é esse jogador muito emocional, tem um lado muito emocional, e hoje via que o Samu viu o cartão amarelo contra o Moreirense, eu não me tinha apercebido disso, não dei conta disso aqui no vídeo, não sei se alguém se tinha apercebido disto, parece que o Samu viu o amarelo precisamente nos festejos, quando houve aquela confusão toda, que os jogadores foram todos festejar, e o Samu já não é a primeira vez que vê cartão amarelo por festejos, teve no jogo com o Sporting também aquela situação em que ele viu o amarelo, e teve, por exemplo, logo no primeiro jogo, na primeira jornada, quando ele tira a camisola para dedicar o golo ao Jorge Costa, depois, claro, ele não foi castigado, porque houve o bom senso por ser o Jorge Costa, e ali acho que bem, acabou por não castigá-lo, mas o Samu tem esse lado muito emocional, e é engraçado como nos penaltis ele não treme, portanto, muito profissionalismo, muita capacidade do Samu, parecendo pouca coisa não é, e depois os cantos estão a ser decisivos, tanto o Gabri Veiga como o Mora a revelar-se totalmente especialistas, exímios a marcar cantos, e o Porto com os posicionamentos muito bons, vai mudando de jogo para jogo, nota-se que não joga sempre a mesma estratégia de canto, dependendo do adversário, e aqueles cantos do lado esquerdo do Porto estão-se a tornar a grande ameaça para os adversários, que os adversários ainda não conseguiram anular. Já conseguiram anular a espaços o Froholt, já conseguiram anular o Varela, o PP, o Borja Sainz, o Samu, já conseguiram que o Porto passasse muito tempo com a bola nos pés dos centrais, que é por onde o jogo do Porto começa sempre. Eles são muito bons com os pés. O Porto consegue, eu acho, quase um jogo inteiro com a bola só a ser trocada entre os dois centrais, que são realmente classe mundial, o Bednarek e o Kivior, mas não conseguem evitar os cantos. E as bolas paradas do Porto está muito forte, não em livres diretos. O Porto ainda não marcou nenhum gol de livre, mas os cantos realmente estão a ser muito bem trabalhados. É uma grande ameaça para o Braga, e realmente o Braga tem aqui um desafio enorme de tentar marcar ao Porto, porque é muito difícil marcar golos ao Porto, e não esquecendo que o Porto, depois da paragem de seleções, nesta série de jogos até a próxima paragem, teve os jogos todos fora, que também foi um capricho aqui do calendário. Claro que depois, quando voltar, depois da próxima paragem, já vai ter mais jogos em casa, penso que uns 3 seguidos, mas esta sequência aqui de jogos fora, mesmo assim o Porto a conseguir manter todas as suas credenciais, e como dizia o Farioli, e aí ele até tem razão, mesmo com o Nottingham o Porto só sofre 2 golos de penalti, e para mim os penaltis são muito duvidosos. Eu acho que não seria um penalti com uma arbitragem se calhar mais séria. Eu até dou de barato que pode ser penalti o do Martim Fernandes, mas acho que o árbitro, o facto de ter marcado simulação e depois ter que ir ao vídeo-árbitro, foi um amadorismo da parte dele. Eu acho que não é assim tão claro o penalti, mas no entanto o Porto, independentemente disso, sofre só 2 golos de penalti e continua sem deixar que o Nottingham crie perigo na baliza do Porto. O próprio Moreirense também não consegue, o Floricense também não, embora o Floricense é uma equipa de escalão inferior, mas o Porto realmente muito forte defensivamente. E aquilo que eu tenho dito, nós estamos a olhar muito para o ataque. Há vários vídeos aqui em que eu tenho dado possíveis soluções para o Porto deixar de ser tão previsível e criar mais perigo, só que eu acho que o Farioli não está tão preocupado com essa intensidade, até porque ainda ontem ficamos a saber que, por exemplo, o Gabri Veiga ainda está lesionado desde o jogo com o Sporting, continua a jogar com dores nas costas, e o Porto, ao diminuir a intensidade, também diminuiu o número de lesões. E o que o Farioli não abdica é da qualidade defensiva, dessa solidez, que depois permite que a equipa, como no jogo com o Moreirense, possa carregar no fim do jogo sem comprometer atrás, que é muito essa preocupação de Farioli. Enfim, ele é um treinador italiano, tem muito a ver com o estilo dele, mas realmente o Porto muito forte atrás, e aquilo que eu dizia, o Porto poderia subir mais a defesa, os centrais do Porto ficam sempre muito atrás, retirando profundidade, e isso ajuda a que não sofra golos, por isso é que Farioli não mexe nisso, mas isto vendo só de um lado ofensivo, para o Porto criar mais perigo, faria sentido subir mais a defesa, ou até trocar o posicionamento dos jogadores, para não ser tão previsível, não se entregarem tanto às marcações. Eu dava aqui a solução, por exemplo, de colocar o PP do lado esquerdo, ou o próprio Froholt do lado esquerdo, ir variando, só que de uma perspectiva defensiva, isso vai mexer com os equilíbrios da equipa, e é nisso que o Farioli pensa, por isso é que ele começa sempre com os mesmos posicionamentos, os mesmos jogadores. Os jogadores já jogam de olhos fechados. O problema é que os adversários estão a encontrar formas de anular o Porto, mas a verdade é que isso é só meia verdade, porque conseguem anular a construção do jogo do Porto até um certo ponto, conseguem refriar essa intensidade, mas depois não criam perigo, não conseguem criar oportunidades de golo, e isso aí tem muito mérito de Farioli, ele não abdica disso.
Se ele abdicasse, acho que o Porto poderia ser mais esse rolo compressor, mas ia também abrir mais o jogo e ia sofrer mais golos. Ele não quer para já passar por isso, mas aquilo que eu tenho dito, eu acho que este jogo com o Braga é o último desafio em que Farioli vai jogar desta forma. Se não correr bem, acho que ele não vai repetir, ele vai começar a alterar, porque ele com o Moreirense já mudou muita coisa. Na segunda parte ele começou a arriscar, depois de colocar o William Gomes, Denis Gulli, Mora e até o Caramó, ele estava sempre a mudar a tática. O Porto mudou de posicionamento dos jogadores de 5 em 5 minutos. Portanto, o Farioli ali mostrou que sabe que o Porto não queria tantas oportunidades de golo como no início da época, precisamente porque está muito previsível, já está a ser anulado, mas ele não quer abdicar do lado defensivo. Então, mas eu acho que no jogo com o Braga ele está a acreditar, eu também acredito, que o Braga vai querer ter bola, e uma equipa que quer ter bola vai sofrer com a pressão alta do Porto, e podemos ter aqui um jogo em que o Porto volta então a essa pressão alta. Se não voltar, acredito que será a última tentativa. Acho que o Porto vai começar a mudar a forma de construir jogo, tem que acontecer, porque se nem com o Braga, que é uma equipa que gosta de ter bola, isso acontece, começa a ser também previsível que o Porto vai começar os jogos sempre com dificuldade de construção. Isso não pode acontecer. Isto apesar de que sabemos bem da qualidade que tem de distribuir o jogo os centrais. Tanto o Kiwior como o Bednarek são muito bons. Eu vi uma estatística que o Kiwior acertou 5 passes longos em 9 tentativas. É uma média muito boa para uma equipa que tem tido falta de soluções ofensivas. O Kiwior, com a sua qualidade de passe, consegue ainda assim fazer passes longos e fazer desmarcações e jogadas de perigo. O próprio Bednarek também é bom nisso, o Prpic também é bom nisso, e começa também a vir ao de cima a possibilidade do Kiwior ser lateral esquerdo. Eu acho que isso só ainda não acontece porque o Farioli não quer mexer nesta dupla. Não é por questões de qualidade. Eu acho que o Prpic, como já muita gente tem dito aqui bem, o Prpic é uma aposta ganha do Porto. Ele custou apenas 4 milhões, foi uma pechincha. Ele é muito bom, ele tem qualidade de passe igual ou até superior ao do Kiwior. Ele é um jogador mais aguerrido, um pouco mais como o Bednarek, que faz mais faltas. Não é como o Kiwior, que tem uma classe diferente, ele consegue não fazer faltas e mesmo assim ser muito eficaz. Mas o Prpic é um ótimo central. Acho que o Farioli já poderia contar com ele a central e colocar o Kiwior a lateral esquerdo, mas o Farioli não quer desfazer uma dupla que também tem uma outra vantagem, que é o entendimento entre os dois. Falam a mesma língua, são vizinhos, jogam na seleção juntos, já se conhecem, fazem uma dupla incrível em que se complementam, e é nisso que o Farioli não quer mexer, porque eu acho que o Farioli já teve aqui a tentação várias vezes de colocar o Kiwior a lateral esquerdo, tentou com o Moreirense no desespero, mas eu acho que ele deu sinais de que ele confiaria muito mais no Kiwior a lateral esquerdo do que no Zaidu e no Francisco Moura. Também aqui um ponto que o Porto pode melhorar, pode contratar mais um lateral esquerdo. O Francisco Moura tem vindo a jogar bem, ele começou mal, ele voltou de lesão ali no jogo com o Sporting, cometeu alguns erros, foi melhorando, mas eu acho que o problema é que o Francisco Moura, como diz o Farioli, ele quer laterais que tenham muita fisicalidade. O Francisco Moura tem-na, mas às vezes ainda peca por alguma falta de pulmão. Se olharmos para o outro lado, para o Alberto Costa, contra o Moreirense, chegou a jogar até do lado esquerdo ao ataque, corre muito e não perde a capacidade defensiva. O Francisco Moura não tem tanto essas características, é um pouco mais lento e nota-se a diferença de um lateral para o outro. Ainda assim, eu acho que o Francisco Moura não compromete, acho que ele é bom, acho que ele ainda pode subir bastante mais, tem mais potencial, mas eu acho que o treinador gostaria de contar com o Kiwior a lateral esquerdo, mas claro que não vai mexer ali na defesa, ele também não gosta de mexer muito para manter os tais equilíbrios, assim como eu acho também que ele gostaria mais de contar com o Pablo Rosário do que o Varela, só que o Varela é muito melhor a construir jogo, é muito mais agressivo, tem mais visão de jogo, tem mais capacidade, como se viu com o Nottingham, que ele faz aquele remate, o único remate perigoso do Porto na primeira parte é do Varela, com o Pablo Rosário completamente perdido na construção de jogo e o Frolt muito marcado. É o Varela que assume o jogo, o Pablo Rosário não tem isso. Ainda assim, eu acho que o Pablo Rosário defensivamente é mais como o Farioli quer, mas ele também tem trabalhado muito o Varela, e o Varela é um jogador inteligente que mudou muito o seu estilo de jogo. O Varela encosta muito nos centrais quando é para defender e está mais eficaz defensivamente, está um jogador diferente. Também ajuda a ter o Pablo Rosário no banco, nos treinos, também deve ajudar. O Pablo Rosário, que não jogou contra o Moreirense, não sei se jogará contra o Braga, acho que tão cedo ele não vai ser a opção, porque também o Farioli sentiu isso, ele passou uma imagem para os adeptos, acho que o Farioli exagerou ao colocar o Pablo Rosário naquela posição de 8, ou de falso 10, que ele não é bom a construir jogo, queimou um bocado a imagem dele perante os adeptos, e acho que ele também protegeu o jogador com o Moreirense, e acho que o Braga vai continuar a proteger, também não há por que colocá-lo. Se o Gabriel Veiga não estiver em condições, tem Rodrigo Mora, temos dito aqui muitas vezes, o Rodrigo Mora já tem essa agressividade e essa capacidade de recuperar bolas, como mostrou com o Moreirense, e portanto já não há esse argumento de que o Rodrigo Mora não consegue jogar a 10 com a agressividade do Gabriel Veiga. Consegue, acho que já mostrou que sim. O Gabriel Veiga tem muita qualidade, como tem dito aqui, se realmente ele tem jogado com dores nas costas, como foi noticiado ontem, e como o próprio Farioli deu a entender, a dizer que o Gabriel Veiga não está nas melhores condições físicas, acho que o Gabriel Veiga deveria sentar-se no banco com 1 ou 2 jogos.
Acho que não belisca a sua titularidade, não põe em causa a qualidade, assim como também o Mora no banco não põe em causa a sua qualidade, mas se o Rodrigo Mora está em melhores condições físicas, o Rodrigo Mora tem sido muito decisivo, tem a qualidade nos cantos como tem o Gabri Veiga, então acho que o Rodrigo Mora deveria jogar a titular. Acho que até o Rodrigo Mora tem outra capacidade de empolgar os adeptos, tem outra criatividade também, dá outras soluções ofensivas e tem mostrado que consegue defensivamente cumprir. Também exigir um pouco mais do Frold defensivamente, se for o caso, para libertar mais o Mora, também não acho mal, até porque o Frold precisa de novos posicionamentos, ele está muito entregue às marcações. E o Borja Sainz deve jogar com o Braga, aposto nele a titular. Agora a questão é, o Borja Sainz tem já 4 amarelos, vai ser o primeiro jogador em princípio a chegar aos 5. Há um grande risco, sendo o jogo com o Braga um jogo que vai ter muita agressividade em princípio, há um grande risco de ver o 5º amarelo, então é quase uma questão de tempo para o Willian Gomes substituir Borja e vemos PP do lado direito e o Willian Gomes do lado esquerdo. A minha previsão é que será contra o Famalicão. Eu acho que o Borja Sainz vai ver o 5º amarelo, mas enfim, isso é uma previsão minha. Mas se isso acontecer, o Willian Gomes vai ter então a oportunidade dele a titular no jogo com o Famalicão. Porto que voltou aos treinos hoje, teve 2 dias de folga. Eu acho surpreendente, numa altura em que o Porto precisa de novas dinâmicas ofensivas, abdicar 2 treinos. O Porto quase vai sem treinos para o jogo com o Braga, mas tem a ver com o lado motivacional, com esses objetivos que o Farioli tem dentro da equipa. Objetivos como não sofrer golos, como reviravoltas, golos de bola parada, jogos em que o Porto marca mais que um golo, enfim, vitórias consecutivas, tem vários objetivos. O Porto deve ter cumprido vários, não sei exatamente quais, também não estou no balneário para saber, mas há ali vários objetivos que os jogadores cumpriram e o Farioli deu-lhes 2 dias de folga. Sei que também há outros prémios que ele dá, como prémios monetários e outros, mas aqui as folgas são os mais visíveis para nós. Sempre que ele dá folgas assim um pouco surpreendentes, sabemos que foi algum objetivo que a equipa cumpriu e eu quase que aposto que foi a reviravolta e o gol de bola parada, mas deve haver mais alguma coisa, não sei. Mas o que é certo é que teve 2 dias de folga, agora voltou aos treinos e volta com o De Jong já no relvado. O Porto já postou imagens nas redes sociais do De Jong em campo, portanto confirma-se mesmo que ele está quase recuperado. Eu quase que aposto aqui que ele vai voltar no jogo com o Sintrense, porque o Denis Gul está em grande forma, o Samu também, então não faz sentido forçar a entrada do De Jong, até pela idade dele, para recuperar bem. Acho que ele vai voltar com o Sintrense, que vai ser um jogo que eu acho que o Porto tem que ter cuidado, aquilo que eu dizia ontem. O Sintrense eliminou o Rio Ave, mas acaba por ser sempre um jogo da taça e o Farioli já trocou o ponta de lança no jogo com o Floricense, então acho que o De Jong já deve entrar ali a titular com o Sintrense, até porque ele vai ter muito tempo para treinar com a equipa na paragem de seleções. Sabemos que o Samu e o Denis Gul devem ir para seleções e o De Jong vai ficar ali a treinar com o Farioli e o jogo com o Sintrense. O Farioli gosta disso, gosta de ficar bastante tempo a treinar o próximo jogo com os jogadores que tem disponíveis. Então quase que aposto que o De Jong volta no dia 22 de novembro com o Sintrense, mas vamos ver, isto também é uma aposta minha. Depois da aposta de Borja Sainz, hoje já fiz aqui 2 apostas, vamos ver se acerta alguma. E vamos ver então se o Porto consegue manter o primeiro lugar e consegue mais uma vitória muito importante no Dragão. Se consegue não continuar sem sofrer golos no Estádio do Dragão, é a única equipa da Europa que os 4 jogos em casa não sofreu golo. Pode ir aqui para o 5º jogo, apoio não vai faltar, o estádio vai estar cheio. Já no jogo com o Trek vai acontecer o mesmo, os adeptos do Porto esgotaram também os bilhetes para ir ver a equipa à Holanda, portanto o Porto tem tido muito apoio, há esse entusiasmo entre os adeptos que acreditam cada vez mais que o Porto pode ser campeão. Vai ser um jogo difícil e um jogo então em que o Porto pode voltar a ensaiar essa pressão alta. Vamos ver, depende muito de como o Braga vai jogar. Se o Braga abdicar muito do seu estilo de jogo para anular a construção de jogo do Porto, o Porto vai ter que encontrar novas soluções e já vai ficar em alerta para, em princípio, todas as outras equipas inferiores ao Braga fazerem o mesmo. E o Porto vai então na máxima força, com vários jogadores já a bater à porta da titularidade. O Perpides, como eu dizia, tem muita qualidade e o facto de Kivior ter jogado a lateral esquerdo com o Moreirense já dá aqui pistas que o Perpides pode entrar na equipa a qualquer momento. Temos também o Willian Gomes, que quase todos os adeptos pedem para que ele entre, porque ele tem entrado sempre muito bem na segunda parte e acho que também já merece uma oportunidade de titular. O Mora, que é o jogador que salta mais à vista, que mais merecia uma oportunidade, ainda por cima com o Gabri Veiga, com alguns problemas físicos, não faz sentido estar no banco. O próprio Denis Gul, que foi decisivo com o Moreirense, o primeiro jogo em que ele foi decisivo com a camisola do Porto, também a subir muito de forma e também a bater à porta de titularidade, embora seja mais difícil, porque o Samu tem outro estatuto, mas ainda assim então o Farioli deve manter a mesma equipa. E também temos que contar sempre com a arbitragem. O Porto, eu tenho dito que desde que começou a época ainda não teve nenhum jogo em que a arbitragem não o tenha prejudicado, muitas vezes com antijogo, cartões, como eu dizia ontem, o Porto é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato, mas é só a 12ª que faz mais faltas e não faz sentido esta diferença. Portanto, o Porto tem sido bastante prejudicado nisso, no antijogo que os árbitros permitem e depois em lances mais polémicos, como o Vilas Boas já deu aqui
nota. O penalti sobre o Denis Gul, a agressão do Pavlidis ao Varela, tudo no jogo do Benfica. Enfim, foi o clássico, deu mais nas vistas, mas há outros jogos em que o Porto ganhou com mais facilidade, mas também arbitragens complicadas. Isto aqui vai ser um jogo muito importante, vamos ver como é que o árbitro se comporta. E também já agora, a notícia que sai hoje de que essa queixa do Porto sobre a agressão ao Varela foi arquivada, portanto o Conselho de Disciplina considerou que não havia ali caso para nada, para nenhum castigo, o que vai contra o histórico, porque o Porto repetiu aqui uma queixa que o Benfica tinha feito, penso que era sobre Mateus Reis, se não me engano, algum jogador de Sporting, e na altura deu castigo e agora não deu castigo. Enfim, eu acho que o Porto vai se pronunciar novamente. Sabemos que o Vilas Boas mudou de estratégia, está mais ofensivo, está a falar mais. Eu acho que ele vai se pronunciar nas próximas horas sobre isto. Não sei se o Porto vai recorrer, ainda pode recorrer, eu acho que devia recorrer se realmente acha que tem razão. Aliás, nós todos aqui demos conta que foi mesmo agressão, toda a gente acha que era cartão vermelho. Enfim, não sei se o Porto vai recorrer, mas deve dizer alguma coisa, e acho surpreendente arquivarem. Já sei que muita gente vai comentar que isso é o natural, é o normal, porque está em causa muita coisa, muitos poderes, e que o Benfica terá mais poder, mas ainda assim é sempre, para mim é sempre chocante estes arquivamentos assim, de lances que parecem óbvios. Embora eu acho que tudo isto seria evitável se o árbitro tivesse feito, o vídeo-árbitro neste caso, tivesse feito o correto, que era chamar a atenção do árbitro para ir ver as imagens. Tudo isto é estranho, mas realmente o Porto fez a queixa, foi arquivada. O Benfica depois também fez a queixa em retaliação ao Porto, e a deles também foi arquivada, mas acho que a do Benfica já foi mesmo só por retaliação, não é a mesma coisa. Vamos esperar então pelos próximos dias para ver o que acontece. Agora eu quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre a equipa que o Farioli vai apresentar no jogo com o Braga? Se acham que vai ser o 11 do costume, ou se acham que vai já operar alguma alteração? Se estão ansiosos como eu pela recuperação do De Jong, se acham que ele vai ter espaço na equipa, ou se passou a ser o terceiro avançado? Qual é a vossa opinião sobre o Conselho de Disciplina ter arquivado a queixa do Porto pela agressão do Pavlidis ao Varela? O que é que vocês acham de todos estes recordes que a equipa está a bater defensivamente? Se acham que o Porto deveria arriscar mais ofensivamente, ou se deve manter a capacidade defensiva e só depois pensar ofensivamente? O que é que acham sobre estas folgas que o Farioli tem dado ao plantel? Se acham que mantém o plantel mais motivado, a equipa mais unida, ou se acham que não faz diferença? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, um abraço a todos e até amanhã.